Olá, meus amores! Hoje eu quero dividir com vocês algumas percepções que eu tive ao ler As Crônicas de Nárnia, particularmente com relação a uma história que tem Aslan, que a gente sabe que representa Jesus. Vamos lá? Se você ainda não conhece As Crônicas de Nárnia, é um conjunto de 7 livros, entre eles O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupas, escritos por um cristão chamado C.S. Lewis. E ali são diversas histórias de ficção, onde ele traz elementos que simbolizam representações cristãs. Então ele traz, por exemplo, um leão que é chamado de Aslan, e esse leão representa Jesus Cristo. Ali nas Crônicas de Nárnia nós temos diversas histórias que são muito ricas e nos permitem sempre aprender um pouquinho. E hoje eu quero falar sobre uma história que está lá em O Cavalo e o Seu Menino. O menino dessa história se chama Shasta e ele foi criado por um pescador, um pai adotivo, que o trata muito mal. Em dado momento, Shasta resolve fugir e tem como companheiro um cavalo. E ali narra a fuga desse menino, e durante a fuga ele se envolve em inúmeras aventuras. Ele corre perigos, ele conhece pessoas, ele vive situações e entra em lugares onde ele nunca entrou. E num dado momento ele passa por uma situação um pouco mais marcante. Ele ajuda a salvar um povo, e aí ele tá numa terra que ele não conhece, com um cavalo, um outro cavalo, caminhando na noite escura, sozinho. E ali naquele momento em que ele tá caminhando sozinho, ele sente que tem uma presença perto dele. Mas ele fica com medo, ele não tá vendo. E em certo momento ele começa a conversar com essa pessoa. E durante a conversa com essa pessoa, Shasta vai contando de como ele não conheceu o pai e mãe, que no meio da aventura dele ele foi perseguido por leões, que ele passou a noite no deserto ouvindo feras, que ele se sentiu em perigo, que passou calor, que passou sede, que encontrou com mais leão no meio do caminho, enfim, ele vai contando todas as lamúrias de tudo aquilo que ele sofreu e se achando a pior pessoa do mundo, a pessoa mais azarada do mundo. E aí a voz responde para ele: "Não acho que seja um desgraçado." E Shasta responde: "Mas não foi falta de sorte ter encontrado tantos leões?" E a voz responde: "Só há um leão." "Não estou entendendo nada. Havia pelo menos 2 naquela noite." A voz responde novamente: "Só há um leão, mas tem o pé ligeiro." "Como sabe disso?" disse Shasta. "Eu sou o leão." Uau, quando eu li isso, eu fiquei, mano! E aí ele continua falando: "Fui eu o leão que o forçou a encontrar-se com Aravis, que é uma moça que ele conhece no meio do caminho. Fui eu o gato que o consolou na casa dos mortos. Fui eu o leão que espantou os chacais para que você dormisse. Fui eu o leão que assustou os cavalos a fim de que chegasse a tempo de avisar o rei Luna, evitando aí uma tragédia. E fui eu o leão que empurrou para a praia a canoa em que você dormia, uma criança quase morta, para que um homem acordado à meia-noite o acolhesse." E ali a conversa continua, e no momento ele vê Aslan todo resplandecente, e aqui a gente tem uma revelação poderosa. A revelação de que no meio do nosso caminho, Jesus interfere. Jesus está sempre lá. Nós podemos olhar para a nossa história e ver diversos momentos em que a gente sofreu, em que a gente quase morreu, em que nos traíram, nos abandonaram. E normalmente a gente fala desses momentos: "Ai, como eu sofri, ai, que não sei o que, ai, que não sei o que lá." Mas quando a gente encontra com Jesus, a gente começa a perceber a ação dele em diversos desses momentos. Não que Jesus queira propositalmente nos fazer sofrer,
Muitas vezes ele permite e outras ele provoca situações, sim, que talvez por um momento seja um pouco desconfortável, como aqui na história de Shasta, em que ele começa a fugir de um leão, mas por isso ele encontra uma companheira de viagem. E nós vemos na Bíblia diversos momentos em que Deus interfere na história das pessoas, e em alguns momentos de forma pouco convencional, como acontece na história de José, que é vendido pelos irmãos como escravo e se torna governador de todo o Egito. E lá no Salmo é ótimo. Lá em Gênesis 45, versículos 7 e 8, nós vemos José falando para os seus irmãos após tantos anos. José já está, como no dito popular, por cima da carne seca e encontra os irmãos que o traíram. E aí ele diz assim: Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Então, na história de José, ele passa por momentos desoladores, mas olhando para trás, ele percebe que foi a mão de Deus. A mão de Deus operando através daquela dor. E a verdade, gente, é que a mão de Deus muitas vezes opera nos trazendo dor em um momento. Mas ela tem um propósito. Deus não é sádico. Ele não é uma pessoa que gosta de ver os outros sofrerem. Mas tem momentos em que ele age e, às vezes, por um período nós precisamos sofrer, mas tem um propósito. No caso da história de José, foi prover alimento para uma temporada onde a terra não daria nada. E foi prover salvação não só para o povo dele, mas para tantos outros povos. Então, o que eu quero falar aqui para vocês é que muitas vezes nós entendemos errado a nossa história. Nós nos fazemos de vítimas, nós vestimos o manto do sofrimento. Ai, coitado de mim, pobre de mim, nada dá certo pra mim, dá tudo errado. Mas se nós pararmos para olhar para Jesus, ele vai fazer a gente entender que por trás de algumas das nossas dores, eu não digo todas, ele agia para nos levar para um momento, para nos levar para o nosso propósito, para nos conduzir para o futuro que ele tinha para gente. Nessa história do menino Shasta, nós vemos que os perrengues que ele passou os aproximaram de pessoas que caminharam com ele para o resto da vida. Então, que nós possamos olhar para a nossa trajetória de uma forma diferente. E quando nós passarmos por situações em que Deus diz não para algumas das coisas que a gente desejava, como eu, há algum tempo, pedi uma promoção para Deus, falei, puxa Deus, eu queria tanto ser promovida até período tal, e não aconteceu, eu fiquei meio chateada, falei, puxa, se a gente pede coisa com fé e Deus atende, mas aí eu lembrei que eu pedi se fosse aquilo que ele desejava. Eu falei, Deus, eu queria, mas se for o melhor pra mim, se for aquilo que o Senhor tem pra mim. E depois que passou um tempo de eu não ter conseguido, eu percebi que se eu tivesse conseguido, pelo que eu vivi depois, eu teria sofrido muito. Porque eu passei por um período delicado com a minha saúde e eu teria ficado muito triste se eu tivesse conseguido. Então, nessa situação, eu percebi que a dor, né, por não ter conseguido aquilo que eu queria, foi melhor do que ter conseguido sofrido depois. Então, esse é meu recado para vocês hoje, que nós cresçamos entendendo a mão de Cristo na nossa história. E que fique claro que essa mão de Cristo não vem só para nos direcionar para o caminho aí, mas também para nos consolar, para nos proteger e para nos livrar. Foi isso que eu fui relembrada com essa história das Crônicas de Nárnia. Espero que você tenha gostado.
Deixa um like, se inscreve no canal se você gostou do conteúdo. Um beijo e até a próxima.